A segurança da informação não vive apenas dos pentests ou testes de penetração, ou também conhecido como testes de invasão. A área de testes em segurança da informação é muito mais ampla do que isso. O pentest, além dele ser uma mão de obra muito cara, e muitas vezes ele não encontra todos os problemas que a gente precisa que ele encontre. Vamos falar hoje então dos outros tipos de testes de segurança que a gente adota no dia a dia de nosso trabalho como consultor ou analista de segurança da informação. Sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade. Bom, e o que são os testes de segurança? Como o próprio nome diz, são validações ou verificações que nós fazemos nos ambientes e nos processos para certificar que aquilo que a gente planejou durante o processo de segurança e controle está implementado corretamente, ou seja, está funcionando e protegendo a nossa empresa. Os testes são situações planejadas que simulam situações reais ou da vida real, em sistemas e processos. Os testes são planejados utilizando situações reais, coisas que nós encontramos no dia a dia ou que nós detectamos dentro do sistema de monitoramento. Testes de segurança eles devem ser executados por profissionais experientes, ali com uma carreira entre médio e sênior. E por que isso? Porque muitas vezes o próprio analista de testes vai elaborar os itens que ele vai verificar. E, portanto, colocar uma pessoa que está começando na carreira pode não ser tão viável assim. A gente precisa de pessoas que tenham um conhecimento um pouco mais amplo, que tenham experiências vividas dentro da área de tecnologia ou de processos, para avaliar isso da melhor forma possível. Além do mais, você tem que tomar cuidado para que esse teste não se torne um incidente real. Muitas vezes o profissional que vai realizar o teste pode se enganar e cometer um deslize que pode levar a empresa a algum prejuízo real. E antes da gente sair aí testando ou verificando as áreas de segurança, é necessário que a gente faça um planejamento prévio, porque muitas vezes a gente esquece coisas que a gente deveria testar. Então, ao fazer um plano ou um checklist, você tem um pouco mais de tempo, paciência, e você pode contar com outros profissionais para te ajudar a elencar todos os testes que são necessários serem feitos. Na área de planejamento participa não só o analista de teste, mas também profissionais da área de segurança, profissionais da área de tecnologia, áreas de negócio e mesmo os desenvolvedores que participaram da criação daquele produto. A ideia é que esse plano ele seja discutido com uma ou mais pessoas, porque várias pessoas podem trazer suas experiências para dentro desse plano de teste e enriquecer esse plano com mais ideias a serem testadas. É claro que a experiência naquilo que você está testando é vital, mas ela não deve ser a única a ser considerada. Dentro desse time misto que você vai fazer o seu planejamento de testes, é indicado que você tenha realmente uma pessoa que vai cuidar daquela área ou que vai trabalhar naquela área que está sendo testada. Por exemplo, quando você vai fazer um teste com um sistema que é para ser cuidado de um caixa, por exemplo. Às vezes as pessoas que nunca trabalharam em um caixa não sabem das condições reais do dia a dia daquele funcionário. Então, nesse caso, é interessante que você traga uma pessoa que tenha experiência naquilo, que faça as operações de caixa no dia a dia, e essa pessoa irá contribuir com várias ideias e enriquecer o seu plano de testes. E de novo, não é só aquela pessoa que trabalha na área que deve ser chamada. Chamar pessoas de outras áreas também dá uma refrescada nas ideias, porque as outras pessoas que não trabalham dedicado naquilo podem trazer experiências das suas áreas nativas e que podem ou não fazer correlação com o que vai ser testado. Um outro exemplo como esse, a minha esposa ela trabalha com a área de pesquisa científica. E muitas vezes a gente conversa e eu, com a minha visão de tecnologia, dou ideias, uma visão como um leigo, obviamente, mas dou ideias que podem ser aproveitadas nos ambientes de pesquisa dela. O mais importante é que o resultado desse planejamento de testes
é definir alguns pontos, como por exemplo, o que vai ser testado, como que vai ser testado e qual é o resultado esperado daquele teste. Vamos falar um pouco mais sobre o plano de testes. A primeira parte do plano de testes, você vai explicar o que é que vai ser testado. E você pode testar não só sistemas ou processos dentro da área de segurança. Você praticamente pode testar qualquer coisa que esteja disponível para a empresa. A melhor definição do que testar é tudo aquilo que está em uso pela empresa e que envolva na nossa área de segurança os 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade, e o 4º pilar agora que está entrando, que é o tema da privacidade. Você pode então testar, por exemplo, projetos que estão em andamento ou que estão perto da sua conclusão. Todo projeto ele desenvolve algum produto ou ele tem uma saída principal. É essa saída principal que você deve testar nos quesitos de segurança. Você também pode testar sistemas, que esse é o mais comum. Aliás, quando se fala em testes, a primeira coisa que nós pensamos são os testes de software. Mas você também pode empregar testes em processos. Uma vez que você definiu um processo, implementou e treinou seus funcionários, você deve executar processos de teste e validações para ver se aquele processo está funcionando ou se ele precisa de pequenas correções. Você também pode aplicar testes em equipamentos. Normalmente, o pessoal que trabalha com infraestrutura ou um data center realiza testes em equipamentos de prevenção de incêndio, em equipamentos elétricos ou mesmo nos próprios computadores ou servidores que ali estão. Você pode usar os testes também para testar pessoas. Uma vez que você aplicou um treinamento para uma área ou quando você quer testar se um procedimento ou algo daquele departamento está funcionando, se o funcionário está sabendo fazer aquela demanda, você pode aplicar então testes sobre as pessoas também. Um dos testes que também são realizados são os testes de backup. Um teste de backup, eu vou executar, por exemplo, a restauração daquele backup em um ambiente controlado, para que eu possa testar se aquele dispositivo que tem a cópia do original está funcionando perfeitamente e se os dados que você está fazendo o backup ou a cópia de segurança estão sendo corretamente colocados dentro da cópia de segurança. Existem testes também que avaliam a experiência do usuário, o UX. Esses testes normalmente não são executados diretamente sobre um produto, mas você pode convocar uma série de usuários, aplicar os testes e pegar a opinião desses usuários sobre os procedimentos que eles testaram ali. Então, por exemplo, um método novo, uma interface ou um design de um novo produto, você pode testar a experiência do usuário dessa maneira. Você também pode fazer testes sobre configuração de servidores. E aí, esse teste de configuração de servidores pretende detectar alguma incoerência ou alguma configuração errada que também pode levar a ser afetado por hackers. E por fim, aqui na minha lista, eu coloquei que a gente pode fazer testes de interface. Os testes de interface não são só apenas os testes de validação ou se o campo está validando corretamente a informação que foi entrada ali, mas também se existem informações extras que não precisam estar nas interfaces ou como que é a entrada desses dados, se existe algum método que possa corromper os dados ou apresentar de uma maneira diferente para o usuário. Uma vez que nós definimos tudo que nós vamos testar e colocamos isso no plano, a gente tem que definir como a gente vai testar. E como testar, nós temos diversas formas. As formas mais conhecidas, novamente, porque quando você fala em testes, as pessoas pensam em software. Os termos mais conhecidos como testes de software são os SAST, DAST e YAST. A sigla SAST vem de Static Application Security Testing, ou o teste de caixa branca. Esse teste ele vai analisar o código-fonte daquele sistema em busca de falhas, funções que não estão tendo retorno, ou erros conhecidos, padrões de programação que podem estar errados, ou, por exemplo, senhas que estão hard-coded dentro do código.
Ele também analisa o código de dentro para fora, ou seja, ele vai analisando tanto as linhas, as funções, as dependências, para ver se não tem nenhuma incoerência ali, ou, por exemplo, injeção de código extra. O DAST, que vem da sigla Dynamic Application Security Testing, ou teste de caixa preta, ele já faz um teste por fora da aplicação, das funções. Então, o testador ele vai colocar algumas entradas e vai verificar como que essas entradas são processadas dentro do sistema, avaliando as saídas. Um dos testes, por exemplo, que são conhecidos como teste de caixa preta, são os testes de SQL Injection, quando você tenta colocar algumas cláusulas de SQL dentro dos campos para verificar se existe uma validação ou uma sanitização dessas variáveis. O terceiro teste dessa lista é o IAST, que vem da sigla Interactive Application Security Testing. É o teste integrado ou o teste de caixa cinza que nós chamamos, porque ele mistura elementos do teste de caixa branca, que é a análise de código, com elementos do código em execução, que é o sistema já pronto. Então eu faço entradas conhecidas, vejo como que são processadas essas informações, analisando o código passo a passo, e depois analiso os resultados na saída do meu software. Estes termos, teste de caixa preta, teste de caixa branca e caixa cinza, eles não são apenas de softwares. Eu posso aplicar esses testes também em outras áreas, como a gente explicou antes, a parte, por exemplo, de processos. Se eu defino um processo de segurança, como por exemplo, a chegada de um visitante dentro da empresa, ele precisa ser registrado, tirado uma fotocópia ou uma foto da sua identificação e uma foto da pessoa e coletado alguns documentos. Esse teste eu posso fazer solicitando que uma pessoa visite o meu prédio e eu faça a análise desse processo passo a passo. Ou peço para que esse visitante me reporte depois se alguma coisa, algum item desse processo de segurança não foi seguido. Esse, na teoria, seria um teste de caixa preta, porque eu não estou analisando como o processo foi feito ali dentro da unidade, mas eu estou enviando um input, que seria o meu amigo, tentando fazer a visita, e relaciono com a saída, que é o processo já pronto. Uma outra coisa que a gente pode analisar também são, além dos processos, as alternativas daquele processo. Como, por exemplo, eu posso pedir para esse meu amigo, no dia que ele for visitar, que ele não leve nenhum documento, e peço para ele verificar como que os funcionários vão se comportar mediante aquela situação inusitada ou que não estava planejado. Além desses itens de como testar, também é importante a gente analisar que existem dois tipos de teste, o teste real, onde eu verifico aquela situação, o processo ou o sistema, na sua situação de vida real, com usuários reais ou em ambiente de produção. Existe o teste simulado, que é quando eu verifico aquele processo ou aquele sistema em um ambiente controlado que não está que está apenas simulando as situações da vida real. O teste simulado, por exemplo, a gente utiliza para validar tempos de resposta. Se eu for testar um data center e os sistemas de prevenção a incêndio, eu não necessariamente preciso abrir uma chama ou colocar fogo dentro do meu data center. Eu posso, por exemplo, disparar o sistema de alarme e verificar como que as pessoas trabalham aquela situação. É por isso que em algumas empresas que trabalham em prédios que têm muitos funcionários, a cada semestre, por exemplo, fazem uma simulação de evacuação do prédio. Esse é um teste que é aplicado pela área de prevenção a acidentes de trabalho e é um teste de segurança também. Eles medem a quantidade de tempo que leva para que todos os funcionários saiam do prédio e se eles conseguem sair dentro daquele tempo esperado ou tempo planejado. E ainda se não fica nenhum remanescente em cada um dos andares daquele prédio. Ainda no como testar, o plano de teste que a gente falou aqui no início, ele vai definir quais são os testes funcionais e não funcionais. Testes funcionais são aqueles que são funções ou funcionalidades do alvo que eu estou testando. Então, se eu estou testando um software, eu vou testar as funcionalidades daquele software
no fim ao qual aquele software se propõe. Se é um software como o SAP ou o CRM igual ao Salesforce, eu vou fazer testes em cima de um processo de venda, um registro de materiais, por exemplo, no SAP. Existem os testes não funcionais, que afetam diretamente a funcionalidade daquele sistema, como, por exemplo, testes de carga para saber se os servidores aguentam o número esperado de conexões, ou, por exemplo, testes de configuração ou testes de log, de leitura de log. Nestes testes, por exemplo, que não são funcionais, eles visam verificar se algumas atitudes, alguns pontos que são vitais para que o sistema funcione, como por exemplo a capacidade de carga, se eles vão funcionar em uma situação real. Dentro do plano de testes, nós vamos definir passo a passo como cada teste deverá ser executado. E na teoria, na hora de executar esse teste, você não pode criar novos testes. Esse plano de testes ele é compartilhado com a pessoa ou a empresa que preparou aquele produto antes dele ser testado. Mas aí você pode dizer, se você já sabe o que vai ser testado, é óbvio que tudo vai funcionar, mas nem sempre a vida é desse jeito. Muitas vezes, onde nós aplicamos testes, mesmo que os desenvolvedores sabiam o que ia ser testado, ainda assim nós encontramos alguns problemas. Também no plano de teste nós definimos os limites, até onde vai aquele teste, e também procedimentos de emergência. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer um teste em uma caldeira, e a caldeira você espera que ela chegue até uma certa temperatura. Durante o teste, você chegou na temperatura esperada, só que ocorreu um incidente de segurança. Obviamente, você já tem que ter procedimentos que você deve adotar, a menos que você esteja testando esses procedimentos de segurança, mas você tem que ter procedimentos para fazer, por exemplo, um rollback daquele teste que você executou, ou um procedimento de emergência se algo fora do esperado acontecer. Então, como já citado, você também precisa ter um rollback dos testes. À medida que nós fazemos uma avaliação e é submetida uma certa informação, essa informação pode afetar o produto. E, em caso negativo, se isso afetar o produto de uma maneira que você não esperava, você tem que ter condições de fazer o rollback do teste também. Ou tirar aquela informação de onde você testou, ou se você desligou um sistema para fazer um teste, você tem que ter a capacidade de voltar aquele sistema como ele estava funcionando antes. No plano, a gente também especifica o que a gente espera do resultado do teste. Porque se você está testando, mas você não sabe qual que vai ser o resultado, como que você pode averiguar se o teste foi executado com sucesso ou não? Então você tem que saber exatamente se eu vou testar a entrada ou, por exemplo, um processamento de um pedido de compras e eu preciso ter a saída daquele pedido de compras. Então eu tenho que ter, por exemplo, o pedido de compras cadastrado em uma certa tabela ou aparecer essa informação para um certo grupo dentro da empresa. E é isso que nós vamos testar. Eu faço a entrada de dados e depois eu verifico lá no sistema do outro departamento para saber se aqueles dados chegaram até lá. Também um dos pontos que nós acordamos antes de iniciar os testes é a definição do que é passar no teste e o que é falhar no teste. Então, se você determina, por exemplo, no exemplo da caldeira, que a caldeira deve chegar até 300 graus e ela chegar até 280 e já entrar numa situação de perigo, você deve considerar se isso é aceito como passou no teste ou não aceito como uma falha do teste. Você também pode definir níveis de aceite. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma avaliação de um throughput de rede. Então, um determinado segmento de rede, ele tem que trafegar até 1 gigabit por segundo. Se eu não alcançar 1 gigabit por segundo, mas alcançar 800 megabits por segundo, eu posso considerar isso como um teste que passou ou não. Então, você pode determinar margens de erro, tanto para cima quanto para baixo, daquele alvo que você queria atingir, como também se isso é aceito como um teste válido ou passou no teste, ou se ele falhou no teste. Antes da gente começar os testes,
também é necessário criar uma massa de testes. E por que isso é importante? Porque na massa de testes você deve ter situações das mais diversas possíveis. Então, você não vai testar apenas com dados que você tenha a certeza que vai funcionar. Se, por exemplo, vou testar um sistema de autenticação e a minha política de senhas me diz que uma senha pode ter no máximo 14 caracteres e no mínimo 8 caracteres. A minha massa de testes, ela tem que testar dentro dessa margem, mas ela também tem que ter algumas opções fora dessa margem, tanto fora para o mínimo ou quanto fora para o máximo, para que a gente possa averiguar se isso está correto, esse range que eu determinei está sendo aceito pelos sistemas. Então, criar essa massa de testes, além de ser uma tarefa árdua, em alguns casos você tem que fazer um volume muito grande de dados para fazer um teste numa aplicação, você também tem que diversificar esses dados para que ele possa testar todas as situações esperadas e as inesperadas. Depois de tudo isso planejado, com a massa de testes prontas, você vai então iniciar a execução do teste. A execução do teste ela pode ser tanto manual como pode ser automatizada. Em alguns segmentos, como por exemplo em DevOps, só pode ser executada de forma automatizada. Então você vai preparar ou a pessoa que vai executar o teste manual ou a carga de teste automático e depois verificar as saídas para avaliar se os testes foram com sucesso ou não. Lembrando que a execução do teste tem que ser feita exatamente como determina o plano. Nenhum teste a mais, nenhum teste a menos. Exceto nos casos onde você vai testar algo que estava planejado, mas teve algum problema, ou o sistema estava fora do ar, ou você não tinha um determinado acesso. Nesses casos, você deve reportar não como uma falha do teste, mas como uma falha do processo de teste. Alguma coisa que faltou para que você pudesse executar aquele teste com segurança. E então, depois de executados todos os testes, ou ao longo da execução dos testes, você deve registrar os resultados. Depois que você vai fazer uma avaliação, se aqueles resultados foram considerados como com sucesso ou com falha, dentro daqueles limites que nós estabelecemos anteriormente. Ao longo desse processo dos testes, também é muito importante a coleta de evidências. Porque a coleta de evidências é que vai mostrar, por exemplo, quando eu executar um teste e tiver um resultado adverso ou inesperado, essa coleta de evidências pode e deve ajudar o time a corrigir a falha que será reportada. A coleta de evidências também nos ajuda a manter um histórico dos testes e saber como que foi a evolução desse código, desse produto ao longo do tempo. Também não é demais a gente informar que se essa coleta de evidências tem dados que são restritos ou confidenciais para a empresa, ele também deve ter um cuidado extra no armazenamento dessas evidências. Você não pode simplesmente salvar em qualquer pasta ou simplesmente colar algumas telas em um documento do Word ou PowerPoint para fazer o seu relatório. E o que são os testes automatizados? Uma vez que você define os testes e na primeira passagem você valida que seu plano de testes está correto e funcionando, você vai ter que repetir esse teste diversas vezes. Por exemplo, quando eu executo um teste e dos meus 30 testes, 15 passaram e 15 falharam, é óbvio que eu vou ter alterações nos códigos para refletir a correção desses 15 que falharam. Na segunda vez que você for aplicar os testes, você vai ter que executar todos os 30 novamente, porque uma alteração de código pode afetar negativamente algo que estava funcionando antes. Esses são testes chamados testes de regressão. Significa que a cada nova versão ou a cada release do produto que é liberado para o consumidor ou para testes, você deve testar aquilo que você já tinha testado antes e que tinha certeza que estava funcionando. Então é por isso que nós chamamos que isso regride o teste a um ponto onde nós não sabíamos se estava funcionando ou não. Por isso que muitas empresas
investem tempo em automatizar esses processos. Porque a cada nova release, você vai ter que executar testes que você pode ter a certeza que estão funcionando, mas é necessário validar como processo. Então, se você colocar um script, ou o que nós chamamos um robô autômato, para realizar esses testes, você pode economizar tempo e sem contar que as máquinas podem rodar os testes fora do horário comercial também. Então, dessa maneira, você economiza tempo, dinheiro e recursos de projeto. Hoje no mercado existem diversas ferramentas que fazem essa automação de testes, mas o que são mais usados são os roteiros ou scripts de testes e ferramentas que fazem testes simples ou que automatizam apenas os testes unitários. Bom, é de se esperar, com tanta complexidade assim, que o mercado já tenha adotado uma carreira específica para o analista de testes. Então hoje já existem empresas que contratam esse tipo de profissional, que tem esse skill que seja somente para testar sistemas ou processos dentro da sua empresa. O analista de testes, ele tem que conhecer o produto que vai ser testado. Então por isso que uma pessoa dedicada a essa função seria o ideal em empresas a partir do médio porte. O analista de testes, ele também é responsável por criar a rotina ou roteiro de testes, exigir ou coletar a aprovação dos demais membros do time e falar através de reuniões, conversar com pessoas que estão envolvidas, como por exemplo os usuários daquele produto, ou os clientes, os desenvolvedores que criaram ou desenvolveram aquele produto e também a área de negócio, para receber input de diversas opiniões diferentes. O analista de testes também é responsável e é preparado para elaborar as massas de dados que serão utilizadas nos testes. E por ser um profissional dedicado a essa função, vai ter muito mais experiência na hora de criar tanto os testes positivos e negativos, porque já faz isso no seu dia a dia. O analista de teste então executa ou programa os sistemas para automatizar as tarefas, no final da execução, gerar o relatório com os resultados e aquele relatório que ninguém gosta, que é o relatório de defeitos. O relatório de defeitos é o extrato das coisas que não funcionaram dentro do relatório de testes, que é usado para o sistema de correção, para aquelas pessoas que vão tomar ações de correção dos erros. Também o analista de testes está mais preparado para fazer a coleta de evidências e o correto armazenamento dessas informações, lembrando dos nossos quesitos de segurança. E ele ou ela vai fazer essa análise de risco e a definição de impacto com relação às falhas que foram encontradas ao longo do teste. Essa análise de risco e de impacto, ela nos ajuda a priorizar algumas das atividades quando forem iniciadas os trabalhos de correção dos problemas encontrados. Obviamente, eu vou começar a corrigir pelos itens que têm maior risco ou maior impacto ao meu negócio. Tá, e você falou aqui do episódio todo sobre testes, e o mais importante, testes de invasão ou pen test. O pen test, que é chamado também de teste de penetração ou teste de invasão, também acompanhado dos testes de engenharia social, eles têm missões específicas dentro da gestão de segurança. Nós normalmente utilizamos um pen test como uma forma de análise de um profissional externo da empresa de como ele vê a segurança da empresa. Mas, de novo, ao longo desse episódio você viu diversos testes e é óbvio que você conclui que o pentest não é o único que deve ser executado para uma avaliação de segurança. Esses testes de invasão e engenharia social também há de se considerar que eles são pagos por hora e os profissionais são extremamente qualificados para isso, ou que precisam ser qualificados para isso. Mão de obra qualificada na área de segurança, como você deve bem saber, custa caro. E por se custar muito caro, um teste de penetração, por exemplo, de uma semana, ele não sai por menos de uns R$18 mil. Isso aqui avaliando o mercado de São Paulo, obviamente.
Se você não usa um profissional qualificado ou você não sabe as qualificações corretas para um profissional de pentest, você pode estar confiando em um relatório ou em informações que, por exemplo, fizemos o teste e não encontramos nada, nenhum problema. Você pode estar confiando em informações que talvez não sejam as mais corretas. Não é incomum de se encontrar empresas que gastaram muito dinheiro com pentest e depois sofreram invasões com questão de semanas logo após o teste ter sido concluído e não ter sido detectado nenhum problema que seja grave. Já o teste de engenharia social, eu fiz um episódio aqui falando exatamente sobre esse tema, o episódio todo. Mas o teste de engenharia social, ele é mais aplicado quando você precisa testar o resultado de um treinamento com seus profissionais. Então a empresa investiu, por exemplo, num treinamento de segurança e precisa verificar qual foi a aderência ou o que os funcionários aprenderam daquele teste. Nesse caso, a ferramenta engenharia social ou teste de engenharia social é uma das mais adequadas para fazer essa validação. Mesmo porque, se eu, funcionário daquela empresa, for executar o teste de engenharia social, pode ser que eu consiga ter êxito porque as pessoas já me conhecem e aí fica invalidado esse teste. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês essa semana. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você tem algum interesse em um conteúdo específico, você pode entrar em contato comigo através do meu site www.sobiec.net e pode enviar a sua mensagem para mim. Eu vou analisar e posso trazer esse conteúdo em um próximo episódio aqui para vocês. Mais uma vez, fique seguro!